E aí, galera, beleza mesmo? Bora para mais uma questão da Prova Azul Enem 2024 de linguagem. Vou deixar até o link aqui para você que não está com a prova ainda, você poder baixar, né, não? É bom assim que você acompanha, beleza? Galera, a questão agora é de número 21 e trata sobre arte. Normalmente as questões de arte, pessoal, não são tão fáceis, tá? O Enem tem uma média de 5, 6 questões aí de história da arte, e as de 2024 deram bastante trabalho para você. Seja ouvindo nosso canal, peço que você que está inscrito, ativa aqui o sininho, ó, tá vendo aqui o sininho? Porque toda vez que houver um vídeo novo, você já recebe em primeira mão e pode assistir, como é o caso dessa playlist que estamos fazendo, que vamos comentar da questão 6 até a 45. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Galera, tá aqui então. Eu gerei essas imagens aqui pela IA, aludindo aí às cores, né, das plumagens indígenas brasileiras, né, o colorido. As plumagens eram um adorno muito importante na cultura indígena e é o tema dessa questão, que é a questão de número 21, que o professor Alex Homero vai comentar para vocês agora. Você que não está inscrito, inscreva-se, já aproveita, deixa logo, clica logo aí antes de começar, já clica logo no like aí para deixar a questão. Vamos começar sempre pelo enunciado. Confere, produção? Vamos lá então. Pela leitura desses textos, então, foram colocados dois textos. Eu advirto você, pessoal. Normalmente no Enem, quando tem dois textos, tá? Tenha cuidado que essa questão tende a não ser uma questão tão simples. Pode ser uma questão mediana, tá? Nesse caso aqui não é uma questão tão complexa, mas mediana poderia ser classificada, tá? Pela leitura desses textos, infere-se, deduz-se, compreende-se, entende-se, são sinônimos, que a compreensão da arte plumária indígena requer a consideração. Então você precisa ter um conhecimento. Primeiro, como é que essa arte indígena brasileira se estabelece, e aí, meu amigo, tem que ter aula de história da arte sim para você entender. Só pelo texto eu consigo resolver? Eu consigo eliminar alternativas, né? Mas vai faltar uma coisinha para você matar a questão bem mais rápido do que o normal. Vamos avaliar que nós estamos aqui vendo a cultura afro-brasileira. Já tivemos nessa prova, já comentei, tá? Nessa prova azul, já comentei uma questão sobre arte afro-brasileira. Foi o tema da redação, herança cultural afro-brasileira. Então, a prova sempre tem questões que fazem alusão à redação. É impressionante como eles colocam essa conexão. E quando eu falo em cultura afro-brasileira indígena, algumas expressões, algumas palavras têm que estar dentro da concepção dessa questão da resposta. No caso da redação, também deveria estar. Envolve memória coletiva, que é importante para você preservar de gerações para gerações. É uma riqueza cultural brasileira, isso também tem que ser destacado. Destacar que a cultura e a arte como um todo é uma forma de inclusão e revela a nossa diversidade, porque somos um povo mestiço, miscigenado, misturado. Aliás, era o que mais os modernistas da primeira fase queriam trabalhar essa perspectiva, né, que no século XIX o negro não foi incluído na questão da arte brasileira, da cultura brasileira, e o modernismo traz isso, Oswaldo, Mário, Manuel Bandeira, os artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, também traz essa concepção, tá? E aqui, lembrar que toda e qualquer cultura e qualquer arte, ela simboliza o patrimônio de um país. Então, imaginar que a cultura afro-brasileira e a cultura indígena brasileira, através de lendas, mitos, comidas típicas, né? Impossível você não lembrar das comidas. Você come sua tapioca, o seu cuscuz, é uma herança indígena. Você dorme numa rede, é herança indígena, né? A feijoada, as danças como a capoeira, as manifestações religiosas para os orixás são de origem afro. Então, tem no vocabulário, é muita coisa que envolve essa herança fantástica, tanto da cultura afro quanto da cultura indígena, beleza? Bem, aqui é o texto 1 da questão, um texto verbal. Aqui é o texto 2 que traz um diadema. Diadema que é essa plumagem, esse quase como uma espécie de um cocar, tá? Usado aí pelas etnias Kayapó, presentes na região do Pará e também na região do Mato Grosso. Então, eu quero lembrar a você que aqui a questão trata da arte plumária indígena. E dentro da concepção de história da arte brasileira, nós estudamos a nossa arte indígena, especialmente antes do Cabral. Tá? Então, por isso que é pré-cabralina, porque é antes dos portugueses chegarem aqui. Então, o índio já produzia sua arte, já tinha suas manifestações, seus costumes. E como toda arte pré-histórica, eu vou ter uma arte pré-histórica paleolítica, eu tenho a neolítica, eu vou ter a arte pré-colombiana nas Américas, e também no Brasil, uma coincidência, né? A arte era mais vista como um ritual voltada para a espiritualidade.
para os costumes e tradições da comunidade, mas principalmente para a espiritualidade. E não se pensava em arte como a gente pensa hoje. Eles não faziam um vaso cerâmico, né? Uma urna funerária, como já caiu na prova também, e outros elementos, como a arte plumária, pensando em estética. Era mais uma questão utilitária, tinha um propósito. Depois o estético vinha. Então, primeiro vem o elemento utilitarista voltado para as tradições, principalmente a questão espiritual, depois vem a questão decorativa, a questão estética, tá aí a perfeição de escolher as cores, eles foram ao tempo assimilando, com o tempo assimilando essa visão também estética. E hoje, a gente que não é indígena, a gente continua olhando com esse caráter mais decorativo, com esse caráter mais estético. A partir disso, vamos analisar a questão agora. Temos aqui. Pela leitura desses textos, Alex, você não leu o texto número 1, você só avaliou o texto 2, tem razão. A linguagem visual, então linguagem visual, então é uma arte visual, tá aqui, ó. A linguagem visual dos adornos, que no caso aqui as plumagens são um exemplo, mas a tatuagem também é um adorno que eles usam em rituais, tá? Transmite informações sobre prestígio e transgressão. Prestígio e transgressão da própria tribo, os costumes, tradição, as hierarquias, tá? Direito e dever, pois só é permitido ao indivíduo o uso de adornos de sua linhagem. Não é todo mundo que pode estar usando essas plumagens, não, tá? E também as tatuagens têm uma hierarquia. Quando diretamente vinculados aos conceitos cosmológicos, então a expressão cosmológica seria cosmológico, já é algo que é supra-real, que não tem a ver com a realidade física, né? Já vai para a questão do cosmos, então a questão da espiritualidade aqui. Tá vendo como o vocabulário é importante? As artes indígenas convertem-se antes em prismas que refletem as concepções acerca da composição do universo e dos componentes que o povoam. Então, tudo a ver com a questão da espiritualidade, a questão do universo, uma questão mais ampla em relação a só uma visão artística, digamos, focada no plano terreno. Tudo bem? Beleza? Você estuda isso com o seu professor de artes. Vamos para a questão agora? Requer a consideração de quê? Ou seja, essa compreensão da arte plumária, não é a arte em si, é a compreensão do uso dela, tá? Requer que consideração? Indistinção hierárquica entre os membros de um mesmo grupo social. Aqui, o próprio texto já elimina para você. E se você estudou um pouco de arte indígena, vai saber que existe hierarquia, tá? Tem o pajé, tem as lideranças. Então, mesmo que você não tenha estudado, no texto está claro aqui, ó, tem a ver, ó, só é permitido ao indivíduo que de sua linhagem. Então, existe algum tipo de hierarquia, tá? Então, a letra A não podia ser marcada. Prevalência ou predominância dos elementos do mundo natural. Não, não, não. Tudo aqui é cosmológico, é no mundo da questão da espiritualidade, né? Então, não é o mundo natural que a gente conhece, é o mundo espiritual, o mundo cosmológico. Letra B também dava para você eliminar. Reconfiguração constante das representações coletivas acerca do universo. Olha, a gente poderia ficar em dúvida. Falou em universo, lá também está falando em cosmológico e tal. Deixa a letra C. Indeterminação entre as noções de identidade individual e identidade cultural. Indeterminação não, porque se a arte plumária, lá o próprio texto está falando, faz parte do contexto deles, da tradição dos costumes, tem a ver com linhagem, então isso é uma determinação, já está nas regras, faz parte dos costumes. Então, essa letra D também você não poderia pensar em marcar. E indissociabilidade, indissociar, ou seja, está intrínseco, não pode dissociar de forma alguma, separar de forma alguma, os objetos ritualísticos e os papéis dos indivíduos na comunidade. Muito bom. Se você pegar lá no texto, ele fala em linhagem, ele fala diretamente vinculado à questão cosmológica e aos componentes que acercam o universo e que o povoam. Muito bem, isso é permitir indivíduos da sua linhagem. Então, a letra E também faz sentido. Agora é hora de você usar, pessoal, o conteúdo. Como eu falo, isso aí ia ficar entre C e E. Muitos candidatos marcaram a letra C, viu a palavra universo. Vão lembrar que a tradição indígena é uma tradição coletiva, mas é muito mais importante pensar que os adornos tinham como principal função utilitarista da arte, tinham como foco os rituais, a questão da espiritualidade. Então, a letra E é a resposta correta. Ela está muito mais completa, ela está muito mais exigente em relação à arte pré-cabalina brasileira, que, aliás, a nossa arte pré-cabalina é estudada em arte marajoara e arte santarém, por semelhança de objetos, rituais que foram encontrados nessa região ali da Amazônia Especial do Pará. Então, a letra C ela tem um certo sentido, tá? Porque você está aí trabalhando com o aspecto coletivo. Mas a palavra reconfiguração, na verdade,
ela já é configurada assim. Todo qualquer elemento indígena tem uma configuração focada na questão da espiritualidade. Então, a letra E está mais completa, está mais abrangente em relação a essa perspectiva. Beleza? Então, questão 21, letra E, prova azul do Enem de 2024. Convido você mais uma vez a conhecer o nosso livro. Nós somos um livro de linguagens com mais de 400 questões. Você pode encontrar nas lojas da Magalu, no site da Estante Virtual e da própria editora. Tem aqui Vortex, ó. Você procura Vortex Editora, tem lá a loja da editora, você pode comprar e receber o livro na sua casa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado muito obrigado a vocês. Continua com o nosso canal, ativa o sininho aí para receber em primeira mão as próximas questões comentadas e valeu, um abraço.